Boa noite a todos. Meus amados, boa noite. Estamos hoje para celebrar mais um culto nessa noite, dessa vez um culto especial, culto de celebração da Páscoa. Eu não vou falar muito a respeito da Páscoa, porque daqui a pouco nosso irmão Dario vai estar aqui no altar falando a respeito da Páscoa. Ele vai trazer uma mensagem a respeito da Páscoa, e por isso então eu não vou falar muito a respeito da Páscoa. Uma pequena introdução rapidamente para a gente poder então começar o culto. Eu tenho certeza que o Dario, a mensagem que ele vai trazer, será uma mensagem que vai poder esclarecer mais para nós o que é a Páscoa. O Dario aqui é um excelente pregador. Eu disse o Dario desde a época de que a gente era garoto, né, Dario? Embaixadores do Rei, né? Quem nunca ouviu falar dos embaixadores do Rei? Os embaixadores do Rei era uma organização que dava de 10 a 0 na escola dominical. Hoje, os embaixadores do Rei têm o privilégio também do Francisco também foi embaixador do Rei. E hoje, se a gente pudesse trazer novamente essa organização, a gente tem muitas crianças, né? Seria o ideal para nós. Mas essa noite, amados, é uma noite que a gente vai ter uma mensagem com o Dario. E é uma mensagem que é uma mensagem de reflexão pelo que Jesus tem feito por nós. Eu digo tem feito porque a nossa salvação já é garantida, mas a gente precisa fazer a manutenção dela. Enquanto Ele não chamar a gente, ou então quando Ele não vier, a gente tem que estar fazendo a manutenção, então a gente está se salvando. Tá certo? A Páscoa, na verdade, é uma passagem. A Páscoa é a passagem. Eu lembro muito bem que quando o povo estava ainda sob o domínio do Egito, o povo ele estava oprimido, e essa opressão precisava acabar, e Deus levantou um homem chamado Moisés, e Moisés teve a missão de tirar o povo de lá. Para isso, então, são feitas várias pragas, mas somente na última praga, que é a praga da morte do primogênito, é que o faraó então decide, ele resolve então liberar o povo hebreu para então ir até a terra prometida, a tão sonhada terra prometida. Mas para que isso acontecesse, teve que vir primeiramente essa praga, onde morreria o primogênito. E quem não passasse então o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo vinha, o anjo entre aspas, denominado anjo da morte, ele viria e ali se faria a vida do primeiro filho daquela família. E foi o que aconteceu. Muitos, por desobedecer a palavra de Deus, não fizeram isso e tiveram seus filhos, infelizmente, sucumbidos. E esse foi a nossa primeira Páscoa. Mas a nova Páscoa, ou melhor, a mesma Páscoa, só que agora uma perspectiva diferente, já no tempo da graça, nós temos Jesus. Jesus que é o Cordeiro de Deus. E a partir do momento em que Ele, crucificado ali na cruz, o sangue dele vertido, então nos faz ter a nossa Páscoa, a nossa passagem de salvação. Então, basicamente, a Páscoa se resume nisso, se resume nessa passagem. Eu gosto muito quando eu vou lá em João 1, e 30, e a palavra de Deus diz assim,
No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim veio um homem que antes é de mim, porque foi primeiro do que eu. João Batista está se referindo a Jesus. João Batista era profeta, todo mundo conhece a história de João Batista, aquele profeta que vivia no deserto, se alimentava de mel, gafanhoto silvestre. E ele então está ali no próximo ao Rio Jordão batizando, e quando ele levanta os olhos, ele vê João, vê Jesus, e ele anuncia, ele proclama: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cordeiro por quê? Porque ele era ser sacrificado, e o seu sangue seria o sangue que tira o pecado do mundo. Gosto muito dessa passagem, porque é uma passagem que mostra diretamente quem é o Messias, mostra diretamente quem é o Cristo. E quando a gente fala Cristo, a gente não tem ideia do que essa palavra significa, porque muitas das vezes a gente não se dá conta do que a gente fala. Cristo já é um aportuguesado da palavra ungido, e ungido vem de Messias. Resumindo, para ser mais básico para todo mundo, a palavra Cristo significa libertador, significa salvador. Então, quando a gente ora, inclusive quando a gente ora, a gente fala assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, e amém. Na verdade, está dizendo em nome do Senhor Jesus, o libertador, em nome do Senhor Jesus, o Salvador. Então, Cristo, na verdade, não é um sobrenome. Cristo é uma palavra aportuguesada, mas significa o que? Ungido. E ungido é o Messias. E o Messias é aquele que foi prometido por Deus para trazer a salvação do mundo. Amém, amados? Antes de eu passar a palavra, vamos orar um pouquinho. Vamos orar. Eu vou fazer o seguinte hoje. Como a maioria da igreja não chegou, a gente está com poucos membros, nós vamos orar. Tanto nós no tempo depois amados chegaram, a gente sabe que teve chuva aí, o trânsito deve estar ruim devido à chuva. E a gente vai orar então em favor desses irmãos que ainda não chegaram. E eu vou pedir então que os amados possam então baixar suas cabeças, fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, te agradecemos, Pai, por mais esse momento que o Senhor concede a todos nós. Estamos, Senhor Deus, na tua casa, estamos aqui, Senhor Deus, para aprender de ti. Estamos aqui, meu Deus e meu Pai, te pedindo para que o Senhor possa vir quebrantar cada vez mais cada coração, que o Senhor possa vir cada vez mais, Senhor, meu Deus e meu Pai, abrir nosso entendimento, que nós possamos, meu Deus e meu Pai, ter hoje, Senhor Deus, essa lembrança pascal, Senhor Deus, que nós possamos, meu Deus, entender, meu Pai, amado, o teu sacrifício ali, naquela cruz, que nós possamos ali, Senhor, meu Deus e meu Pai, ter essa reflexão de que nós jamais poderíamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, alcançar essa glória, porque, Senhor Deus, todos nós somos destituídos, Senhor Deus, da tua graça, da tua glória.
porque nós não somos merecedores de nada. Mas a tua misericórdia, meu Deus, meu Pai, nos alcançou. A tua graça, Senhor Deus, nos alcançou. E te agradecemos, meu Deus e meu Pai, por esse momento, meu Deus. Esse momento que o Senhor nos concede, esse momento, Senhor Deus, que o Senhor nos traz aqui. Esse momento, Senhor Deus, que o Senhor nos tira do engano, que o Senhor nos apresenta o Evangelho. Esse momento, Senhor Deus e meu Pai, que nós possamos nos alimentar da tua palavra, que nós possamos, Senhor Deus e meu Pai, no momento em que nós estamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, e estamos, Senhor Deus e meu Pai, na tentativa, Senhor Deus, de cada vez mais ser parecido contigo. Então te pedimos, Senhor, para que o Senhor, meu Deus e meu Pai, possa vir e retirar dos nossos corações tudo aquilo que impede, Senhor Deus e meu Pai, que nós possamos, Senhor Deus, ser pessoas melhores. Que nós possamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, ter a noção, meu Senhor, ter a noção, Senhor Deus, de que nós precisamos de Ti, que somos dependentes de Ti, Senhor. E te pedimos, meu Deus, para que o Senhor, Pai amado, Pai celestial, perdoe nossos pecados. O Senhor abençoe, meu Deus, cada pessoa presente. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, possa vir, meu Deus, restaurar tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que de alguma forma sucumbiu, meu Deus, mas estamos confiantes diante de Ti, meu Pai, e sabemos que podemos, meu Deus, voltar, meu Deus, a ser, meu Deus, o primeiro amor. Que o primeiro amor que sempre nós queremos poder estar no Teus braços. Perdoa-me, Senhor, nossos pecados. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças. A Páscoa é um tempo especial para lembrar o maior amor de todos. Jesus nos amou tanto que veio ao mundo para nos salvar. Ele fez muitos milagres, ajudou pessoas e ensinou sobre o amor de Deus. Mas algumas pessoas não entenderam quem Jesus era. Foi um momento muito triste. Mas a história não termina aí. Jesus foi colocado no túmulo, Parecia que tudo tinha acabado. mas no terceiro dia aconteceu algo maravilhoso. O túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. Ele deixou a mão. Ele vive para sempre. Jesus vive, aleluia! Por causa da ressurreição de Jesus, temos esperança, perdão e vida eterna. Feliz Páscoa, Jesus vive e nos ama. Aleluia.
mandarei Deus para o trabalho. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Joel já fez a abertura da meditação e hoje muita gente viajando, muita chuva. Hoje Lucas, Pompeiro e sua esposa prepararam um culto bem especial para a igreja. Infelizmente choveu muito e muita gente não pôde vir. Muita gente viajando, mas estamos felizes pelos que vieram, pelo casal que está aqui, esse domingos. E esse culto especial nós sempre falamos que é para Deus, né? Todo culto que nós prestamos ao nosso Deus, não importa a quantidade de pessoas, não importa quem está presente, não importa quem está ausente, só importa uma coisa, que Deus está aqui, né? Essa palavra diz que quando estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em seu nome, aí Ele está no meio do seu povo, né? Ele está em cada culto, em cada oração, em cada oração. E isso é tão poderoso para Jesus que Ele mesmo fala que você quer intimidade com Deus, entra no teu quarto sozinho, só você e Ele. Ele não falaria isso se Ele não soubesse da importância dessa intimidade, né, entre dois, entre um e outro, sem precisar de uma multidão. Jesus parava meio-dia num poço, né, com uma única pessoa, com uma única mulher, para falar do amor de Deus para ela. Uma única pessoa. Ele poderia dizer assim, não vou para ali porque aqui tem muita gente. Mas ele, por uma única pessoa, parava no meio-dia, naquele sol escaldante, para falar do amor de Deus para aquela única pessoa, mostrando que aquela única pessoa importava para ele. E mostrou ali os pecados dela, fez ela se enxergar através da vida dela, e mostrando para ela como estava a vida dela. E ela podendo reconhecer que precisava de Deus. E ela muito grata, ela foi na cidade, correu, chamou o povo todo, falou assim, olha, ali está o Cristo, como o Joel falou isso. Ali está o Salvador do mundo, está o Salvador da cidade, está o Salvador de todos. E ele está ali, ele pode ser um profeta, mas ele é o Cristo. E ele está ali para nos salvar. E falou para aqueles homens do amor de Deus, ela voltou com várias pessoas lá. E eles puderam ouvir o amor de Deus ali. Então tudo começa numa única pessoa, não é numa multidão. E nós, eu podia estar conversando com um pastor, antigo, Silva, nós estávamos lembrando daquela multidão, né, que a gente ia antigamente nas convenções que tinham. Eu lembro do pastor Nilson Fanini, estava falando para ele, quando nós éramos adolescentes ainda lá na UEPA, nós fazíamos educação física ali na 1 de dezembro, do João Paulo. E a multidão de gente, o Mangueirão quando lotava na época, porque nós estamos acostumados assim, com multidões, mas o amor de Deus eles são para poucas pessoas, e aquelas que estão de coração aberto, com a mente aberta, com a consciência livre para ouvir a sua palavra. E hoje nós estamos aqui celebrando, eu diria que um dos cultos mais, a gente não deve dizer assim, fazer comparações, né, em termos de importância, né? Mas para mim, é um dos cultos
feriado, né? Tem um feriadão, o governador deu ainda ponto facultativo, os prefeitos também deram ponto facultativo na quinta-feira, né? E o pessoal aproveitou e viajou, e tem muitos aproveitando, descansando, outros aproveitando, fazendo suas festas, né, de Natal, como um vizinho lá perto de casa que aproveitou, somou com o jogo do Remo, que daqui a pouco colocou aquela música da remoçada no meio e faz aquela festa, né? Então, assim, essa é a Páscoa para ele, para outros é só o feriado, mas a Páscoa é muito maior que isso, ele é muito grande, tem coisas que nós estudamos na sua palavra que são muito importantes para nós, para o aprendizado, tem coisas que são fundamentais para nós como cristãos, tem coisas que são muito importantes, tem coisas que são especiais para todos nós. Agora tem coisas, irmãos, que são essenciais. E a Páscoa, ela é esse dia. É um dia que é essencial para a humanidade. Hoje nós só estamos aqui por causa da Páscoa, por exemplo. Não que seja o culto de Páscoa, né? Mas nós só conhecemos Deus por causa da Páscoa. Nós só somos frutos do amor de Deus por causa da Páscoa. Nós só temos a graça de Deus na nossa vida, principalmente por causa da Páscoa. Nós só recebemos misericórdia de Deus por causa da Páscoa. E esse amor de Deus de se doar a nós, por amor a nós, foi só por causa que houve uma Páscoa. Então a Páscoa, eu vou voltar, ela não é só um feriado, ela é muito mais que isso, ela é grandioso demais para isso. E nós não conseguimos enxergar, porque a gente vê só na folhinha lá procurando quando é que é a Páscoa, para poder fugir, para poder descansar, para poder relaxar, para poder, sei lá, fazer alguma coisa nesse dia. Mas a Páscoa é um dia que nós devemos parar para refletirmos onde quer que nós estejamos. Se tivermos que viajar, viajemos. Mas é um dia que nós devemos refletir que nós estamos vivos, se nós temos a salvação, se nós temos a graça, se nós somos agraciados com a misericórdia de Deus, é porque um dia houve e ainda há, porque ele continua. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Aí a Páscoa continua acontecendo todos os dias de nossa vida e ainda vai continuar acontecendo todos os dias. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Gênesis, aliás, de Êxodo, no capítulo 12, no versículo de 1 a 14. É que essa Páscoa que o irmão Joel já adiantou aqui para nós, né, já falou muito bem, que essa saída do povo escravo do Egito, o povo que estava há séculos, precisamente 4 séculos, né, 430 anos ali, escravo, eles entraram ali através de José, né, quando ele foi vendido pelos irmãos escravos para o Egito, e ali ele foi para ali, depois veio os familiares dele fugindo da fome de onde eles estavam. Quando chegaram lá, depois residiram lá. Residiram lá no Egito, oraram, e José fala para o povo: olha, um dia está todo mundo, a cidade está enchendo e o povo está se multiplicando. Um dia, quando eu morrer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que nós vamos conquistar aquela terra prometida. E eu sei que nós vamos estar lá um dia. Por isso, levem meus ossos para lá, para serem sepultados lá na nossa terra. E ele sabia que um dia o povo sairia dali. E o povo se tornou escravo naquela cidade, passaram ali 430 anos de escravidão, até Deus escolher Moisés para tirar o povo de lá. E ao tirar o povo de lá, ele leva... acontecem muitas coisas, os irmãos já conhecem a história, com certeza. Mas o que interessa para nós hoje é aquele símbolo dessa história que fica, que o irmão Joel falou agora um pouco, né? Deus fala para eles matarem um cordeiro
colocarem o sangue nos umbrais da porta, lá em cima, sobre os umbrais da porta. E a casa que tivesse o sangue do cordeiro, eles seriam salvos, todos os primogênitos seriam salvos. E a casa que não tivesse passado, não tivesse sacrificado o cordeiro, Deus iria levar o filho primogênito deles. E Êxodo, no capítulo 12, no versículo de 1 em diante, diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ali, ou cabrito, será sem mácula, será perfeito, macho de um ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão nas ambas dos umbrais, das portas, de cada porta de lá, nas casas em que comerem, e naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ásicos, que é o pão sem fermento, com ervas amargosas, e comerão, e não comereis dele cru, nem cozido, em água, senão assada no fogo, e a sua cabeça com os seus pés, e com sua frissura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. E assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito nesta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu, o Senhor. Como foi a no Egito, o Deus forte ordenou, sangue nos umbrais das portas, assim determinou. Meia-noite, um desespero, muito choro, pranto em mim, mas o povo de Israel, tão feliz, cantava assim. Os umbrais da minha
E essa Páscoa, celebrada pelos judeus, até hoje eles celebram, eles sentam, fazem as programações deles, as refeições deles e celebram a Páscoa. E existia uma profecia de Isaías, no capítulo 53, que ele fala sobre esse Cordeiro de Deus. Capítulo 53, no versículo de 1 a 7, Isaías vai falar que viria um Cordeiro que faria esse sacrifício. Dessa vez, muito mais profundo do que o sacrifício lá atrás, feito pelo Cordeiro animal, no caso de pedido por Moisés ao povo. Diz assim, Isaías 53, no versículo de 1 a 7, quem deu crédito à nossa pregação, ou quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado de sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele se torna o Cordeiro. Ele é aquilo que o irmão Joel falou sobre João, no capítulo 1, versículo 29, em que quando ele enxerga Jesus, ele se separa com Jesus de longe, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele usa o verbo no presente contínuo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando já para o Cristo, como Joel falou, o Salvador, o Redentor do povo, o Redentor da humanidade. Ele é o novo Cordeiro. Enquanto que lá atrás o Cordeiro era aquele que pegava o sangue e era expelido nos umbrais das portas, agora está ali Deus em forma humana. E ele fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E ele, ao ver Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira antes, tira hoje, sempre vai tirar. Ele estava em substituição agora, aquele cerimonial todo que tinha antigamente em relação aos pecados, em que eles matavam o cordeiro e sacrificavam ali, derramavam o seu sangue para expedir, colocar no lugar dos pecados do homem. E agora estava ali Deus abrindo mão de ser Deus, assumindo a forma humana e se tornando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Apocalipse também, João, o mesmo João que descreve esse ato de João Batista aqui, ele fala lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 4 e 5. Diz assim, eu chorava muito, ele fala, né? Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro e nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os 7 selos. E ele fala que esse cordeiro, eis aqui o leão de Judá, e lá na frente ele vai falar e vai chamá-lo de Cordeiro de Deus. E ele, mesmo falando eis o leão, o que ele vê ali, ele diz que ele vê um cordeiro como sendo morto. E esse que abre o livro da Bíblia. Então, e ele, João também, o mesmo João, ele vai falar no capítulo 19, versículo 17 diante, 17 e 19, depois do 28 ao 30, ele diz, e levantando
estando ele, Jesus já, o Cordeiro de Deus, levantando as costas da sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, e onde crucificaram com ele outros dois, e de cada lado Jesus no meio dele. Pilatos escreveu também um título, pô-lo acima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo em isopro, chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. E aí nós vemos, irmãos, o Cordeiro de Deus sendo imolado. Não mais aquele Cordeiro lá antigamente, nós temos até uma foto aqui, não mais aquele Cordeiro antigamente que nos umbrais da porta colocaram o seu sangue, o Cordeiro animal, mas agora Deus se fazendo o Cordeiro, Deus tomando o lugar do Cordeiro, por causa de nós, por causa de cada um de nós, por causa do amor dele por nós. E ele se fez Cordeiro por nós. No caminho do Gólgota, quando ele estava indo para o Gólgota, ele, Deus, levando Deus para a cruz, para ser morto ali, por causa de cada um de nós. Caminho do Gólgota, lá foi Deus sofrer por mim, sofrer por mim. Nas pedras que pisou, jamais pisarei, mesmo sendo rei, fez isso por mim. Pegou-se a si mesmo,
acontecendo como fato na vida de Jesus e acontecendo o tempo todo, né? A Páscoa que significa esse passar por cima, né? Como a gente viu o povo do lugar das portas, diz que o anjo do Senhor passaria por cima. Em inglês chega a ficar bem óbvio, né? Essa Páscoa, o significado da Páscoa. Os americanos chamam de Passover, né? Esse passar por cima, o Joel pode explicar melhor que é no inglês. Esse Passover, que é passar sobre, passar por cima. E o significado da Páscoa chega a ficar óbvio para eles. E Jesus, ele passa, ele nos cobre quando ele diz está consumado. Está consumado, ele passa por cima, ele nos cobre, ele nos protege, ele nos dá vida. E no Antigo Testamento a gente vai ver ainda alguns símbolos, a Bíblia toda falando de algumas Páscoas que aconteceram, pequenas simbolizações nesse sentido. A gente vê a de Abraão quando oferece seu filho a pedido de Deus como sacrifício. Deus fala assim, eu quero teu filho como sacrifício. E que havia a fé de Moisés, de Abraão. E ele leva o filho para ser sacrificado, e o filho pergunta, pai, depois de 3 dias, imagina a angústia de Abraão, né? Ao chegar com a esposa, como sacrificar ele? Imagina a angústia desse homem que tinha que sair de madrugada, no outro dia de madrugada, para poder fazer um sacrifício, e a esposa deve ter perguntado, onde tu vai? Ele disse, vamos fazer um sacrifício. Mas a gente volta, não se preocupe. Ele pegou os seus homens, depois caminhando 3 dias, numa tortura, imagino eu, psicológica absurda, né? Um homem que sai da sua casa, vai até o monte Moriá lá, onde deveria prestar um sacrifício, sendo que o cordeiro seria o próprio filho. Imagine, para um pai. Imagine para um pai que sempre teve um sonho de ter um filho. Imagine que um pai que sempre Deus disse assim, olha, um dia eu vou te dar um filho, e ele envelhecendo, a esposa envelhecendo, e ele já perto de 100 anos de idade, vai lá, Deus cumpre e dá um filho para ele. Agora imagine esse mesmo pai, depois de ter nascido o filho, depois de ele ter já na adolescência, Deus fala para ele, agora eu quero teu filho como sacrifício. Imagine esse pai caminhando 3 dias numa tortura psicológica absurda, mas uma fé inabalável de dizer, não, nós vamos e vamos voltar. E ao chegar no monte, o filho fala para ele, olha só o que o filho fala para ele, e essa tortura psicológica e espiritual na cabeça dele, dizendo, pai, nós temos a linha, temos o altar, temos tudo preparado, mas onde está o cordeiro? E ele fala, filho, Deus proverá o cordeiro para si. A fé desse homem era absurda, e ele coloca no altar, e ele vai fazer o sacrifício do filho a pedido de Deus. Naquela época, e quando ele vai preparar para fazer mesmo, ele não estava blefando, ele ia fazer o sacrifício. E Deus fala assim, não, dá um grito, o anjo do Senhor, Pai, dá um grito, não faças isso, porque tu és merecedor de provas do amor de Deus. Aí ele vai, se o cordeiro está ali, tem um cordeiro ali, um carneiro, atrás da moita ali, amarrado, já só para ele pegar, e ele coloca ali, derrama seu sangue, sacrifica, mostrando para Deus aquela proteção de Deus, aquele Passover, né? Aquela Páscoa ali realizada com Abraão. E quando Noé também, quando Abel também vai sacrificar, ele traz essa consciência do sacrifício, e diz a palavra de Deus que o irmão dele fez ali uma oferta do campo, do que ele havia produzido, do que ele havia ralado, do que ele havia suado, do que ele havia feito ali como oferta a Deus. Ele preparou uma coisa muito bonita, muito linda para Deus. Aí vem o irmão dele, Abel, e prepara ali uma coisa assim, meio que cruenta, até de certa forma nojenta, né? Uns cordeiros que ele coloca. E sacrifica aquele cordeiro. E derrama sangue ali no altar.
já mostrando esse significado dessa Páscoa que viria muito tempo lá na frente, mostrando essa salvação que aquele cordeiro, dando consciência desse culto a Deus, esse culto do cordeiro sacrificado, mostrando a Deus, e a palavra diz que Deus se alegrou da oferta de Abel. Esse cordeiro novo, imolado, essa Páscoa, sendo realizada nos primórdios da humanidade ali, ele mostrando ali esse cordeiro morto, esse sangue derramado, já fazendo menção na consciência desse culto a Deus, desse sacrifício a Deus, que um dia ele faria por mim e por cada um de nós e por vocês. E o livro de Hebreus, que explica esse sacrifício, ele fala lá em Hebreus, no capítulo 12, capítulo 11, versículo 4, e ele diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Foi preciso derramar o sangue para ser considerado justo. Esse sangue derramado, que ali era uma arquetipia do que ligava na frente, é o sangue do cordeiro em prol de muitos, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Século 21, nós estamos aqui falando ainda desse sacrifício, oferecido lá milênios lá atrás por Abel. Essa visão que ele teve, essa profecia que ele teve. Isso mostra só uma verdade, irmãos. É que mesmo sendo assim, pecadores, Deus ele nos ama. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Mostra sempre tu por mim, operar o seu amor. A minha alma lava Salvador, do teu sangue
nossos pecados, ele vem desde sempre, desde a criação do homem, desde o início do pecado na terra, há essa Páscoa acontecendo o tempo todo. Deus mostrando isso através das arquetipias, através do que vai acontecendo na comunidade. Entre elas, por exemplo, Adão e Eva, quando pecaram, o homem quando pecou. A Bíblia fala que eles pecaram e depois se esconderam, ficaram com vergonha, sentiram-se culpados e se esconderam. Aí uma tarde Deus vai ao encontro deles e os chama. E diz: onde vocês estavam? Estavam escondidos? Aí eles falaram: estávamos escondidos, porque nós ouvimos você nos chamar, estávamos nos escondendo. E a palavra fala que eles, ao estarem nus, ao estarem com vergonha, ao estarem se sentindo culpados, eles tiram as folhas da figueira e se cobrem. Eles tentam cobrir a sua vergonha, suas culpas, sua nudez, suas falhas. Eles tentam cobrir ali tudo com vergonha. Só que o máximo que o homem consegue fazer é cobrir suas culpas diante de outros homens. Mas diante de Deus ele vê o interior. Ele não vê o lado externo, não vê o lado de fora, ele não vê as nossas aparências, ele vê sempre o interior de cada um. Mas nós homens tentamos nos esconder de outros homens, da vergonha de outros homens. Eles fazem vestes de figueiras. Só que aquilo não é o suficiente para cobri-los de culpa, para cobri-los da vergonha deles, para cobri-los de nada disso. Aí o que Deus faz? Deus sacrifica um animal. Olha a Páscoa acontecendo o tempo todo. Deus sacrifica um animal, derrama sangue desse animal, tira o couro, a pele do animal e faz roupas para eles. Mais uma vez a simbolização da Páscoa acontecendo o tempo todo. E na história o tempo todo acontecendo essas simbolizações. Deus sacrifica um animal, derrama sangue desse animal, tira as peles desse animal e cobre-os. O livro de Gênesis diz assim, para vocês verem, no versículo do capítulo 3. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu com ela, e então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram, costuraram, folhas de figueira e fizeram para si aventais. E fez o Senhor, no versículo 21, lá na frente, fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestido. Então aí, mais uma vez, Deus cobrindo a vergonha, cobrindo a culpa do homem. E essas simbolizações a gente vai ver acontecendo o tempo todo. Nós fôssemos falar de uma por uma dos músicos e eu passar a noite toda aqui cantando sobre isso. Mas ele faz um sacrifício ainda muito maior. E tudo isso por causa dos meus pecados, por causa do amor dele. E eu falei no início, que o sentido da Páscoa, se nós entendêssemos o sentido da Páscoa, nós veríamos esse amor de Deus grandioso. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo culpados, Ele tem mostrado esse amor por nós. E Ele mostra esse amor todos os dias por nós, mesmo em nossos pecados. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho,
Deus nas nossas vidas. E esse mesmo amor que Ele deu a sua vida por nós, e esse mesmo amor que eu falo desde o início da mensagem, que nós deveríamos ver como essencial em nossas vidas. E esse mesmo amor que nós não devemos ver a Páscoa como um feriado, como eu falei, né? Como um acontecimento histórico apenas, como nós falamos, como simbolizações até lindas, como nós vimos agora há pouco, né? de Abraão, simbolizações lindas de Abel, simbolizações lindas de Deus para a cobertura do pecado humano. A Páscoa, na sua essencialidade, que eu falei que a Páscoa, ela é esse ato unilateral de Deus, de amor de Deus para conosco. É um ato unilateral de graça de Deus para nós. É um ato unilateral de Deus de misericórdia para nós. É um ato unilateral de Deus de graça e salvação para nós. É por isso que eu falo que a Páscoa é essencial. Ela não é só legal, ela não é só importante, e ela não é só o que muitas pessoas acham que é. Ela é essencial para eu estar aqui nesta noite, com espírito de gratidão. Ela é essencial porque Deus se esvaziou por causa de mim, por causa de cada um de nós, por causa de vocês aqui. E o livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8 e 9, ele vai numa profundidade absurda do sentido da paz, para provar para os irmãos quanto ele é profundo demais, e quanto ele é essencial demais, e quanto é por causa disso que nós somos salvos, e quanto é por causa disso que a graça de Deus transborda sobre nossas vidas. Que a graça, como o irmão Joel falou no dia de uma mensagem, favor imerecido, eu não mereço, eu não fiz nada para merecer, porque até o fato de eu levantar a mão e dizer que aceito a Cristo, ou me batizar no batismo, ainda não é nada. Graça diante de Deus é a vontade, é a atitude unilateral de Deus para conosco. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, cujos os nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, nós temos falado até agora sobre um Cordeiro que foi morto num ato histórico, há centenas de anos atrás. Nós temos falado de um ato também histórico, salvífico, de 2000 anos acontecendo, em que Jesus usa aquela imagem forte, só que nós olhamos apenas como uma surra que Jesus levou. Talvez Mel Gibson tenha mostrado isso melhor no filme dele, né? Mostrando apenas o sofrimento, mas Isaías vai dizer, nós não lemos o texto agora, no capítulo 53, Isaías vai falar que tudo isso não foi porque Jesus levou uma surra, levaria uma surra, ou apanhou, ou foi chicoteado, ou foi cuspido nele, ou foi maltratado, ou foi ultrajado, ou foi humilhado em uma cruz. Foi muito mais que isso. Foi o momento em que Isaías fala que ele levou sobre si as dores da humanidade inteira. Não foi porque ele apanhou ali na cruz, não. Foi porque ele levou as dores da humanidade inteira. Ele levou as angústias da humanidade inteira. Quantas vezes nós não passamos por angústias? Quantas pessoas não têm passado por angústias? Não têm passado por temores? Não têm passado por conflitos? Quantas pessoas hoje não estão sofrendo? Quantas pessoas ali na Palestina, na Ucrânia, no Irã, ou em qualquer outro lugar estão sofrendo angústia de morte? Quantas pessoas não estão em hospitais? Eu lembro que pessoas falam, um lugar muito de visitar hospitais, e
E se puder ir no Filológico, se puder ir no Barro Barreto, melhor, porque vai ver a angústia, e ali tem muita angústia. Agora imagine, irmãos, a angústia de todos os hospitais do mundo inteiro, que aconteceram no passado, que acontecem hoje e que ainda irão acontecer. E essa angústia toda, Jesus levando com ele para a cruz. No ato de salvação, no ato de tirar, ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas angústias, o castigo que nos traz paz hoje em dia. Eu posso dormir, hoje porque esse castigo estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É a palavra dele. E no versículo 8 diz que e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que Cordeiro é este? Que Cordeiro é este? Diz lá, do Cordeiro que foi morto lá há 4 anos, há 2000 anos. É um Cordeiro que se doou desde a fundação do mundo. Pedro vai falar a mesma coisa, Paulo vai falar a mesma coisa em Efésios também. Pedro vai falar a mesma coisa, Paulo vai falar a mesma coisa. E esse Deus que se doou, que teve que morrer para tudo existir. Se nós formos estudar a criação do planeta, do universo, dos multiversos, do tempo, do espaço, do não tempo, que hoje os cientistas dizem que tem, né? Do não espaço, que antes de haver tempo e espaço não havia nada lá para trás. Do não tempo e não espaço. Dos multitempos, dos multiespaços, dos universos, dos multiversos, dos seres, dos multisseres, e toda a criação da humanidade, toda a criação dos cosmos, dos multicosmos que nós não conhecemos. Nós conhecemos apenas o vídeo do planeta Terra, mas o que acontece e o que existe foi tudo criado pela morte do Cordeiro. Porque para viver, algo tem que morrer. Para viver, algo tem que morrer. Sempre foi assim, além da natureza. Você vê uma floresta gigantesca, a floresta amazônica gigantesca, mas cada árvore dela, cada plantinha, cada matinho, cada árvore, cada planta, cada flor só está viva, porque uma semente morreu lá atrás. Jesus ele fala sobre isso, né? Que o grão de trigo só vai dar frutos se morrer. Você só vai conseguir plantar uma planta na sua casa se a semente morrer primeiro. Senão nada vai brotar. Tente plantar uma pimenteira da semente viva, se você vai conseguir. Ela tem que primeiro morrer. Esse é o princípio deixado por Deus para nós. E tudo é criado na morte de Deus antes de qualquer criação do planeta, do cosmos, do universo. Do universo e dos multiversos. Antes de qualquer criação de qualquer coisa, Deus estava em Cristo. E ele reconciliava consigo o mundo. E no livro de Colossenses, Paulo ele vai fazer um resumo assim muito rápido, e eu diria até muito pobre, mas de tudo que é Deus, de tudo que Jesus se tornou, de tudo que ele fez por nós, porque nem ele consegue descrever. O próprio Jesus fala assim: como eu queria falar as coisas para vocês, pena que vocês não podem suportar. Foi o que Jesus falou para Pedro e para os discípulos. Quantas coisas eu queria falar para vocês, quantas coisas eu queria mostrar para vocês. Paulo ele vai, aí diz, ele usa uma linguagem do livro antigo, e ele fala que ele foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, às quais aos homens ele disse que nem a referência, porque são coisas absurdas que ele viu, mas que ele não consegue nem se referir, não consegue nem descrever. E Paulo, mesmo Paulo, ele fala isso aqui em Colossenses, no capítulo 1, depois leia com calma na casa de vocês, do versículo 13 ao 22. Ele diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É Deus, ele está falando de
Deus, que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho, que é o Cordeiro, o Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo sangue. Olha de novo, nós temos a redenção, a salvação pelo sangue. Essa é ou não é uma mensagem essencial para a nossa vida? É um tema que seria, todo mundo deveria saber disso. Uma pena que tem pouca gente, mas eu fico feliz por vocês serem privilegiados de hoje saberem que dessas verdades. A saber, a remissão dos pecados, a qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha só, aquilo que João tinha falado lá, antes, que esse cordeiro que foi imolado antes da criação de qualquer mundo. O primogênito de toda a criação, porque nele, em Cristo, nesse cordeiro, foram criadas todas as coisas, e todas as coisas são todas as coisas, cada átomo, cada molécula, cada elétron, cada próton, cada ser vivo, tudo foi criado nele, sejam potestades, o que há nos céus, o que há na terra, coisas visíveis, coisas que nós nem vemos, nem imaginamos que existe ao nosso redor, ao nosso derredor acontecendo aqui, invisíveis. Sejam tronos, sejam principados, sejam dominações, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Isso aqui já foi dito milhares de vezes, eu tenho certeza que vocês já leram milhares de vezes. Mas talvez nunca tenham olhado com essa percepção desse cordeiro que morreu por nós. É um texto profundo de Paulo, embora ele quisesse dizer muito mais que isso, explicar tudo isso, porque Paulo teve uma intimidade com Deus absurda. E ele diz, e ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Deus que toda plenitude é aquilo que é completo, é aquilo que não falta nada, é aquilo que é estado perfeito, toda plenitude habitasse nele, e que havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz. E esse sangue, irmãos, é muito mais do que um líquido derramado há 2000 anos atrás na cruz. É uma prova de amor. Essa prova, essa explosão que cria tudo no universo, que nos cria. E é o sangue da cruz, por meio dele, se reconciliassem consigo. Tudo isso acontece por causa disso daqui, irmão. Para que o mundo inteiro, para que todos nós se reconciliassem com Deus. Essa reconciliação, essa salvação unilateral de Deus para nós, só acontece porque existe a Páscoa. Qual a importância da Páscoa? É ou não é essencial? O sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Ele não está falando de céu, ele não está falando de sky, ele está falando de todos os céus. E vós também, que no outro tempo, agora está falando de nós, que no outro tempo éramos estranhos e inimigos de entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, nós somos reconciliados com Ele. No corpo da sua carne, pela morte, para realmente vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Tudo que
falamos até aqui é por causa disso. Quando Deus cobre Adão ali, é para ele se tornar inculpável também. Quando Deus nos cobre com seu sangue, é para que nós nos tornemos inculpáveis. E ele, tudo que ele fez foi unilateral para nós. Foi porque ele ama cada um de nós. Ele se entregou por cada um de nós. Ele se tornou um cordeiro. Ele chega, João fala que ele veio em carne, né? Que é Deus, e o Verbo deu carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo que ele faz, ele usa o Filho para mostrar essa salvação toda grandiosa que existe, para nos mostrar o que ele fez de uma maneira simbólica, mas de uma maneira real para todos nós. E se hoje nós somos salvos, é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus, unilateral dele para conosco, através da Páscoa, através da morte do Cordeiro, através dele ter se feito Cordeiro por amor de nós. Esta é a salvação que ele tem para nós. E é por isso, irmãos, que eu acho uma pena que todos não tenham, toda a igreja presbiteriana estivesse aqui para ouvir essa mensagem de Páscoa, as canções, o culto, tudo feito em especial para que a igreja pudesse participar, para que pudesse entender, pelo menos não tudo, mas entender o principal, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E se hoje nós estamos aqui é porque Deus estava em Cristo fazendo essa reconciliação com o mundo. E que nós possamos entender isso, porque disso depende a minha salvação e a minha gratidão a Ele por tudo isso. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando Ele vai ali para o caminho do Gólgota, como cantamos agora há pouco, né? E Ele se torna Cordeiro morto antes da fundação do mundo, como cantamos agora há pouco. E esse véu se rasga e é costurado pelo sangue desse amor de Deus para nós.
no dia que ele ressuscitou, ele matou a morte. Tragada foi a morte, Paulo fala. E hoje nós temos paz com Deus. E a Páscoa é essa ressurreição de Cristo. E nós ressuscitamos todos os dias. Tudo que nós falamos agora há pouco, tudo que nós conversamos, tudo que nós explanamos aqui, não é fato acontecido, é fato presente todos os dias. Quando João Batista falou, né, que eis o Cordeiro de Deus que tira, e eu falei que esse tira está no tempo, no presente contínuo, né, que é tirou, tira e tirará. Todos os dias a morte dele vem ao meu encontro, todos os dias eu tenho que morrer. E se eu quiser ser uma nova criatura, eu só posso ser um novo se antes eu morrer. Essa é a lógica. Eu só vou conseguir ser um novo se o velho morrer, o velho homem, como diz Paulo, e me tornar uma nova criatura. E a Páscoa é isso. Você morre, mas você ressuscita em Deus. Esse é o pulo de gato da Páscoa. E por esse amor incondicional de Deus, por esse amor que fez seu Filho morrer por nós, derramou seu sangue, mostrando para nós esse amor unilateral dele. Essa é a proposta dele para nós. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Santo eterno Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, por Ti, pelo Teu amor, pela Tua graça. Muito obrigado pela Tua misericórdia, Deus, porque Tu teve misericórdia de cada um de nós, Deus. Tu demonstrou o Teu amor, Deus. Amor incondicional, Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque um dia Tu disseste, está consumado, tetelestai, está pago, está consumado. E hoje nós temos vida em Ti, ó Deus. Porque um dia Tu disseste isso, está pago, está consumado. E eu creio, Senhor Deus, que Tu derramou o Teu sangue. E este sangue não apenas líquido, Deus, mas em amor, Deus, que Tu costurou, Deus, por mim, pelas nossas vidas, por cada um que está aqui, ó Deus. Obrigado, Deus, porque Tu foi sacrificado antes da fundação do mundo, como diz a Tua palavra, Deus. Tu foi cordeiro imolado antes da fundação do mundo, por amor de cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque um amor tão grande como esse, ó Pai, eu não tenho como devolver para Ti, eu não tenho como pagar, eu não tenho, Pai, como diminuir, ó Deus, eu não tenho como me cobrir, eu não tenho como, ó Pai, cobrir as minhas culpas, as minhas vergonhas, ó Pai, porque eu sou coberto por Ti, ó Deus, é Tu que me cobre, é Tu que passa por cima das minhas culpas, é Tu que passa por cima das minhas vergonhas, ó Deus, é com o sangue do Cordeiro, ó Pai, que Tu nos cobre, ó Deus. Essa é a Páscoa, essa é a verdadeira Páscoa para mim, ó Deus, e para cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua salvação, obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz, ó Deus, por nós. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado, Deus, porque sem Ti eu nada seria. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu levaste sobre Si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai. Thank you.
Graças a Deus.